E eu quero compartilhar com vocês aí mais um capítulo dessa série interminável chamada Fim dos Tempos. Então, caderninho na mão. Quem tem um caderno aí? Legal, canetinha. Meu Deus, vocês estão crescendo, eu estou feliz com vocês, hein? Meu Deus, olha aí. Bíblia de papel. Eu estava com o pastor Alexandre ali, a gente estava grifando algumas coisas em relação ao que depois eu vou preparar para falar, sobre o que Deus compartilhou comigo, que Ele não é um Deus que te carrega, Ele é um Deus que te conduz. Tem uma grande diferença nisso aí. Agora eu fiquei pensando sobre essa questão também de maturidade, né? Você não vai pegar e ver assim, teu filho, por exemplo, com 25 anos, pai, estou cansado. Aí você vai, pega, bota um moleque de 25 anos. Você... O que é isso? Não, estou carregando meu filho. Tem alguma coisa estranha, né? Então eu tenho umas coisas para a gente compartilhar dentro dessa área, mas hoje eu não vou iniciar nesse texto, eu não sei se eu vou conseguir terminar. Provavelmente não, mas a gente continua na próxima quinta, tá bom? Esse é um ângulo, um aspecto que nós temos que estar com o nosso coração bem alerta, gente. Porque os dias provam, como Jesus perguntou, caramba, que tempo que você está vivendo? Você identifica tantas coisas, você não identifica a estação, o tempo que nós estamos vivendo. Então, há muitas coisas que nós temos que conversar sobre isso. A igreja, ela está vivendo um momento, que eu percebo isso no meu coração, onde Jesus está preparando ela, chegou o finalzinho. Não é aquele lance que eu sempre falo para vocês, não é a noiva descabelada que vai encontrar com Jesus. Eu nem sabia, já chegou a hora e tal, não. Está ali sendo preparada essa etapa final, vamos dizer assim, de um período, que é essa igreja, onde eu e você, Jesus tem que me encontrar preparado. Gente, isso está na Bíblia. Você vê lá no Velho Testamento, por exemplo, um dos profetas menores diz assim, prepare-se para se encontrar com teu Deus. Que isso, hein? Eu não vou chegar lá de qualquer maneira. Não. Ninguém chega de qualquer maneira. E por trás desse preparo tem muitas coisas importantes, porque no preparo da sua igreja, ele gerará uma baita, a marca, eu vou te falar, essa é uma baita de uma marca de preparo da igreja. Anota aí, qual é uma marca gigante de nós estarmos nem em preparação ou preparados. Descanso no coração. Ou seja, a agitação, a inquietação, a insegurança não dominará essa igreja. Essa é a marca de uma igreja preparada. E eu estou falando, não é a academia da fé, estou falando somos nós, a igreja do Senhor. Mas o descanso não cai de qualquer maneira, óbvio, né? Simplesmente falar assim para você, descansa, é complicado quando lá por dentro não há um preparo devido. Ou o meu espírito está tão agitado, ou está tão vazio, que não tem como descansar. Alguém está entendendo isso aí? Eu não posso esperar que o meu carro ele pegue e eu ande com ele, se ele está sem combustível, gente. É mais ou menos isso, é uma explicação bem ridícula, mas funciona dessa maneira. Então a pergunta é, qual é o depósito que eu e você temos feito? Qual é o depósito que temos feito? Não é, eu fiz, esse eu fiz não funciona. Eu botei combustível no meu carro, vamos dizer, tem 3 meses atrás. Só se eu não estiver andando, porque já acabou, aquele tanque já foi embora há muito tempo. Então, Jesus ele tem falado para a sua igreja, a gente tem várias passagens mostrando a necessidade de nos mantermos preparados, ou nos prepararmos. Ainda, gente, deixa eu mandar isso aqui, hein? Ainda dá tempo de ser preparado. Agora, você me pergunta se está acabando, eu falei, tá. Esse tempo de estar preparado. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo da igreja se levantar daquilo que está em Efésios, despertar de um sono de uma ignorância, de um sono onde os meus olhos estão velados à sensibilidade de reconhecer coisas. Você vai acompanhando o que eu estou falando? Porque isso tem acontecido ainda.
Uma boa parte da igreja do Senhor, ela tá sonolenta. Ela ainda não está ainda com os seus olhos abertos ao ponto de reconhecer algumas coisas. Isso faz parte da preparação, porque é uma preparação do homem interior. Não é uma preparação do quanto eu sei versos da Bíblia de cor. Não é uma preparação do ponto de vista, não, mas eu já fiz a escola antes, pastor, estou até na segunda vez que eu... Não, legal, cara. Não é uma preparação do homem exterior, de mentalidade. É a mentalidade verdadeira, é a mentalidade do Espírito. Então, é essa preparação da qual eu percebo no meu coração, o Espírito Santo está mandando ver, é urgente, vamos embora, vamos nos preparar, para que nós possamos suportar os dias adiante. Os dias que virão, em todos os lugares da face da terra, tem sido aquilo previsto no Apocalipse, né, gente? O fim dos tempos mesmo. De uma destruição do homem, né? E isso aí tem as suas consequências, né? Então não pode baixar a guarda, nós estamos num tempo de preparação. E gente, olha só, Jesus só me prepara se eu me entregar. Eu venho falando sobre isso, sobre Deus trabalha com aquilo que eu dou para Ele. Eu tenho dado fome e sede, são perguntas que eu faço para mim também, gente. Para todos nós, eu tenho dado fome e sede necessária para que Ele venha suprir isso aí? No mundo de distrações, como a gente está vivendo, de tantas outras coisas, concorrendo tempo na nossa vida, se eu não entrar num processo de mudança de rotina, eu não estarei preparado. Eu venho falando isso lá com a Igreja do Recreio, eu comecei porque eu percebi, cara, você quer mudança na tua vida, você tem que mudar a sua rotina. E começar a fazer uma rotina que você edifique o teu espírito. Fortalecimento da nossa fé só acontece se a gente mudar e fizer uma rotina. Você sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas não é só isso, né? É a intensidade de uma comunhão, leitura, meditação da palavra e tal. Faz com que então esse livro fique vivo em mim e em você. Mas se eu não fizer uma rotina bem básica disso, e eu tenho desafiado o pessoal lá no Recreio a fazer 15 minutos de um tempo para Deus, lendo um capítulo da Bíblia. Estou botando lá embaixo o nível. Mas se eu começar a entrar nessa rotina, você vai ver que eu vou pegar um capítulo, vou ler de repente João capítulo 17, que é fantástico. Jesus faz uma intercessão pela igreja maneiríssima. E aí você vai e grifa com as canetinhas. Cadê esse canetinho? Cadê o lápis de cor? Isso. Aí você vai lá e grifa, 15 minutos, faz uma oração. Jesus, eu vou sair hoje, eu preciso de você, eu estou aqui, eu li a tua palavra, revela a tua palavra ao meu coração e tal. Consciência disso de maneira contínua, constante. Essa é a troca de rotina que precisa ser feita. E eu quero te falar, em pouco tempo você começará a ver resultados em você. Em pouco tempo você verá que o teu espírito está sendo edificado. Não é uma comida de hoje que vai me manter o meu espírito até o mês que vem. Não funciona dessa maneira, como também. Se eu paro de me alimentar, eu começo a ver os malefícios de não estar me alimentando no ponto de vista da fraqueza do meu corpo físico. Fraqueza espiritual, gente, tem a ver simplesmente por deixar de ter uma rotina que faça com que você seja edificado e eu também. Eu estou junto contigo nessa até o final. Mas como nós estamos vivendo dias mais complexos, o ser humano está mais complexo, eu não posso abrir mão. Então eu venho convidando a igreja a comprar uma Bíblia nova, a começar a fazer uma leitura todo dia, ir marcando, aproveitando as reuniões que a gente faz, trazendo os versos, você anota num caderno, anota as frases e tal. Depois, ao longo da semana, você vai meditando naquilo que o Espírito Santo te falou. Eu venho... Essa questão de Deus, gente, é uma coisa muito fantástica, né? Eu quero te falar que Deus funciona dessa maneira, não é a minha maneira, é a dele. Eu já falei para você, Deus é um Deus, ele é paciente.
Ele conversa contigo e te ensina a maneira dele. Mas se eu não pressiono, não funciona. Tem uma passagem aqui, deixa eu ler algo para vocês. No Velho Testamento, Êxodo, você pode ir lá? Já vai grifar aí, hein? Êxodo. Aguenta aí que eu vou achar porque eu grifei. Está grifado. Um momentinho, igreja. Veja Êxodo 24, verso 12. Então o Senhor disse para Moisés: venha a mim, ou sobe a mim, ao monte. E mandou o quê? Então eu vou te dar as tábuas de pedra, eu vou te dar a minha palavra, que é Ele mesmo. Vamos trocar em miúdos, né? E eu vou te dar os mandamentos que eu quero te falar, e você os ensinará. O método de Deus é ir a Ele. Agora, quanto tempo? Esse método de você gastar um tempo todo dia não vai mudar, gente. Deus não trabalha de maneira rápida. Assim, não tem como passar o cartão e já resolveu. Existe essa disciplina que se a gente muda essa rotina de chegar a Ele, porque se Ele te falou algo, tem muita coisa por trás disso aí. Um tempo de meditação e de comunhão precisa ser feito. Uma leitura de novo do verso, da passagem. É assim que funciona. É uma atração dele a nós. Nós chegamos a Ele, então agora nós vamos começar a perceber coisas. Isso a igreja tem que resgatar, porque o inferno tem promovido as distrações para tirar desse sistema que é Ele mesmo. Eu vou a Ele e fico. Eu vou a Ele e fico de maneira diária, ou de maneira contínua. Vamos colocar assim dessa maneira. Você não pode abrir mão. O que acontece dentro de mim de desgaste, que a minha fé não é fortalecida, são vários aspectos que acontecem. Na preocupação, por exemplo, e a ansiedade ficam alto na nossa vida, isso é sinal que eu não tenho fortalecido a minha fé. Isso acontece na vida de qualquer um. É tipo assim, se eu não ponho a verdade para ser estabelecida, é como se eu desse espaço para aquilo que o inferno quer, ganhe, fique ali. Eu ficar confuso, eu não digo que assim não bate na nossa porta, preocupação, ansiedade ou dúvidas de coisas, mas quando isso aí começa a prevalecer, é sinal que eu não tenho edificado a minha fé. É a minha parte. Deus não fará isso. Fará na medida que eu busque. Porque é sempre assim, buscar-me-eis e não está ao contrário. Em Tiago capítulo 4, diz: chegai-vos a Deus e Ele. Essa é a nossa parte. Essa é a parte da rotina que eu preciso dela. A igreja verá grandes resultados. A gente perceberá isso pelo Espírito. Você percebe que você está fortalecido. A gente fala aqui sobre orar em línguas, né? A gente tem orado bastante, a gente está incentivando, ensinando as pessoas, porque orar em línguas é pela fé. Eu creio que o meu espírito é edificado. Opa, então estamos falando de edificação interior. Então eu oro em línguas. Qual é a base de orar em línguas? Fé, obediência. Porque eu entendo que edifica o meu espírito. Em Judas fala que quem ora em línguas edifica ou fortalece a nossa fé. A certeza que eu tenho de Deus. No fim dos tempos, como a gente está vivendo, nós vamos precisar disso, gente. De um fortalecimento da certeza a respeito de quanto Deus cuida de nós, da certeza da nossa vida em termos de propósito, ok? Para nós não ficarmos desesperados.
Porque desespero não é aquilo que governa a nossa vida, não está aqui dentro. Não, pastor, mas não bate um sentimento estranho. Bater um sentimento é uma coisa, cara. Agora, governar a minha vida é uma grande diferença. Qualquer sentimento bate aquele vento, mas como é que eu lido com isso? Eu lido com aquilo que está dentro de mim. Quem está pegando aí um? Hoje eu estou só conversando com vocês aí, mas é legal isso. Vá a Mateus capítulo 16, eu vou introduzir o que eu quero falar. O assunto que eu quero falar com vocês, e provavelmente a gente vai continuar, eu dei um título. Falando sobre o fim dos tempos, eu quero conversar com vocês e vou iniciar nessa passagem. A segurança da verdade. A segurança da verdade. Mateus 16, deixa aberto aí, daqui a pouco a gente vai lá. Eu também vou abrir. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso. A segurança da verdade. A verdade chama-se Deus. Jesus é a verdade. Não é isso? Muito legal. Ele é a palavra viva, a palavra verdade. Então, a segurança da verdade como a minha mentalidade. Ok? Essa mentalidade verdadeira, ela não virá a mim pelo simples fato que eu agora sou crente, ou nova criatura. Não. É minha responsabilidade cuidar da minha maneira de pensar. Eu vou repetir isso. É minha responsabilidade cuidar da minha maneira de pensar. Para muitos que estão na igreja, eles não conseguem nem reconhecer que a maneira que estão pensando não é verdadeira. Uau! Eu compartilhei isso na igreja do pastor Fragalli, agora na quinta-feira passada, falando sobre que tipo de pensamento tem governado a minha vida. Qual é a maneira que eu penso a respeito da minha vida, das situações que estão ao meu redor, das pessoas que convivem comigo, da minha família, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Nós somos aquilo que pensamos. Nós executamos na prática, igreja, aquilo que nós pensamos. E se eu não sei definir bem, eu não sei, vamos dizer assim, interpretar pelo Espírito o tipo de pensamento que está comigo, eu vou acabar fazendo execuções e tomar decisões, fazendo escolhas baseadas numa mentalidade ou numa maneira de pensar que é errada. Essa maneira de pensar errada, ela pode ser muito maligna, mas ela pode ser apenas o que o homem acha. Não tem vida nisso. O que é legal, né? Quando Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou a vida. Minhas palavras são espírito e são? Opa! O que Deus quer é que eu e você sejamos governados pela maneira de pensar do céu. Uau! Somos ou não somos cidadãos do céu? Da Constituição do céu. Mas será que a Constituição do céu tem sido a minha maneira de pensar? Ou eu tenho sido trabalhado e ensinado com a maneira do céu pensar? Porque olha, deixa eu te falar, isso aqui é o básico para todos nós. Ninguém segura o teu pensamento a não ser você mesmo. Eu não posso segurar. Joana, não posso. Nem o seu, nem você segurar a mim, nem o do Wesley. Então há uma responsabilidade muito grande de eu cuidar da minha maneira de pensar. Isso aqui, para mim é o âmago, é o segredo de uma igreja do fim que vai avançar bem. Porque ela vai reconhecer que pensamento é esse. Ela vai reconhecer se é um pensamento meramente humano. Ela vai reconhecer que esse pensamento, opa, isso aqui é perigoso. Ou vai reconhecer que isso aqui é verdadeiro e vai ficar com o que é verdadeiro. Eu vou colocar assim dessa maneira porque na prática funciona. A maneira certa de pensar exige um sacrifício. Gera um certo sofrimento na minha carne.
tem que pagar um preço, porque é completamente ao sistema do mundo pensar, que é um sistema completamente imerso na estratégia satânica de fazer com que as pessoas executem o que Satanás quer. O que ele quer, gente, não pode mudar. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E ele fará isso na vida de qualquer um, até mesmo dos crentes, que não cuidarem da sua forma de pensar. Ele quebra relacionamentos, ele divide pessoas, ele faz com que tomem decisões baseadas apenas no seu desejo, na sua vontade carnal. E não é assim que se vive para ser construído. Para ser construído pelo céu, eu preciso tomar posse da mentalidade que é verdadeira, que me mantém em liberdade e que dá toda a substância para Deus me construir quando eu fizer a escolha, a decisão certa. Quando eu vou decidir, eu vou escolher, se a base da minha escolha e da minha decisão é a plataforma da maneira certa de pensar, que é o céu, serei construído. Não tem outra maneira. Entende, gente? Não tem outra maneira. A nossa luta é uma luta até o final, foi como Adão e Eva, eles passaram, e assim o ser humano nesse milênio, e mesmo sendo nova criatura, né, porque nós recebemos a Jesus, vai ser uma luta contra a forma de pensar. O que vem sobre a minha mente e gera um raciocínio, gera um pensamento, muitas vezes convincente, um pensamento lógico, um pensamento, não, eu tenho razão, é um pensamento, não, tal, beleza, mas é um pensamento meramente humano, meu, traz benefícios para mim, olha muito para mim, olha muito para o ser humano, para si próprio. São pensamentos preocupantes, cara. Eu não posso avançar. Nós estamos vivendo dia, gente, precisamos de uma sabedoria para lidar com coisas. Eu quero te falar que coisas hoje não são resolvidas rápidas, não. Se você quer um perfeito conselho, andar na sabedoria de Deus, você vai ter que ter uma paciência. Em Provérbios 19, verso 2, diz lá, não é bom proceder sem refletir. E erra, peca, quem é precipitado. Não é isso? Eu sempre falo que o próximo verso é o apressado come cru. Mas como os dias hoje são de muitas portas de engano, por isso que a gente está falando do fim dos tempos, que Jesus falou amplamente sobre isso, cuidado para vocês não serem enganados. É porque o demônio não vai aparecer na minha frente. Eu sou o demônio, pastor Elinho, eu vim te matar hoje. Eu vou rolar no chão, vou rir, né? Tu ficou maluco, cara? Vai para o abismo, é o teu lugar. Mas ele trabalha onde a gente não reconhece. Eu falei isso para vocês recentemente. Onde é que ele trabalha? Onde eu não reconheço que ele está. Onde é que está a força dele? No não reconhecer a condição que se apresenta. Aqui está a força do demônio. Aqui está a força do inferno. Então hoje eu não posso acordar e simplesmente viver a semana inteira e fazendo aquilo que vem na minha cabeça. Essa igreja, vou te falar, essa igreja é derrotada. Ela já vive a semana para derrota. Já pega uma próxima para derrota, uma próxima para derrota. Está bem claro escrito que no fim dos tempos a apostasia seria uma marca. A apostasia da igreja. Agora você imagina que são anos que nós vivemos com Deus. Não terminou ainda. E Jesus foi muito claro ao dizer algumas coisas sobre o fim dos tempos. Dizer assim, é na perseverança que vocês vão ganhar a vida de vocês. Eu posso estar concluindo coisas a respeito da minha casa que o inferno já sabe. Não vai dar 1 ano, 2 anos, essa casa está destruída. Porque eu não percebi que aquela maneira de pensar é do inferno. Ela tem uma malignidade destruidora.
Você vai ter que lutar para manter relacionamentos. Vou repetir, eu e você temos que lutar para manter relacionamentos. Com outros, amizades. Como nós somos a igreja, nós somos irmãos em Cristo, gente. Eu tenho que ter um comportamento que te edifique. Uau. O que está acontecendo é isso aí, é uma bagunça. Todo mundo está certo. Agora você imagina, ninguém está errado. Ui. O problema é sempre o outro. Essa é a maneira do inferno pensar, o problema é o outro. É mesmo, será? Ah, pastor, ele não vem com esse papo não. Aí, já ficou nervoso comigo. Caramba, gente. Eu fico olhando o dia a dia de coisas que batem na minha cabeça e na sua. Se a gente fazer um inventário no final do dia, cara, 80% é lixo. Que maneira é essa que eu estou pensando? Oh, pastor, mas eu não tenho descanso na minha palavra. Ah, agora falou a palavra certa. Para a gente ter descanso e a nossa mente ficar equilibrada, eu preciso fazer esse deverzinho de casa de rotina. Porque a palavra diz que eu sou transformado de glória em glória, eu sou transformado à medida que eu renovo a minha mente com a verdade, porque ela vai me construindo, ela vai mantendo o meu espírito com liberdade, ela vai mantendo o meu espírito com ânimo, com força, e mais do que isso, iluminado, ao ponto de enxergar e reconhecer, opa, essa maneira de pensar é do inferno. Uau, isso não está na humanidade, hein? Isso não está na conclusão lógica, ou naquilo que simplesmente eu penso. Pastor, mas a gente vive dia de bombardeio. É exatamente isso. Por isso Jesus falou, cuidado para vocês não serem enganados. Porque essa é a força máxima dos dias de hoje. Portas do engano, tudo é fake, tudo é falso. As pessoas não precisam fazer uma coisa para ser falsa, elas já vivem aquilo como se fosse verdadeiro. É o que está acontecendo, seja notícia, seja o que for, e põe na mídia ou qualquer coisa, entrou no módulo automático de viver o falso, por isso estão pesadas, não tem liberdade, não tem paz, não tem descanso, tem medo, insegurança, porque vivem debaixo de uma mentalidade extremamente saturada do erro, não tem vida nisso. Mateus então 16. E na próxima semana eu vou ler outras passagens para a gente mandar ver. Mas Mateus 16, lembre-se então, o título é esse, a segurança da verdade como mentalidade. Ok? Isso não vem automático. É nossa responsabilidade. No verso 21, Mateus 16, 21, acompanhem comigo. Pegou a Bíblia, já vai grifando o que você entende que é importante. E vamos pegar. Carlinhos, me empresta a tua Bíblia aí para mim. Graças a Deus, Carlinhos está com a de papel. É porque ela tem uma outra versão, eu quero ler aqui um verso. Então, legal. Acompanha com a Juliana. Não estou conferindo se é papel, é isso aí. Eu estou pegando os pastores. Eu quero... Vamos aí. Ih, rapaz. O pastor Teixeira está de celular, atenção. Olha, gente, dá um abraço ao pastor Teixeira. Notícia para todos. Nesse final de semana faz 30 anos de casado. Aleluia. Uma âncora. Ele é a Rosângela. Uma âncora nessa igreja para nós, né? Exemplo de família, os filhos, que coisa tremenda, né? Pastor Teixeira, uma bênção para vocês, é a Rosângela? Isso, graças a Deus, essa igreja está cheia de âncora, aleluia. Então vamos lá, já até me perdi, onde nós estamos? 21. Desde esse tempo começou Jesus, então, a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Ele seria morto, porque ele disse, eu vou morrer
mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Imagina os discípulos ouvindo isso. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. De forma alguma, Jesus, o que é isso? Ainda manda assim, ó, eu não sei se você, eu grifei porque essa parte falou para mim. O Espírito Santo falou, olha o detalhe, aonde Pedro pega, e é óbvio que Jesus vai dar a resposta que nós sabemos, mas alguém já reparou que está escrito assim, ó, Jesus, pensa em você primeiro. Foi a primeira coisa que ele mandou. Aí eu fiquei meditando sobre isso. Não é mesmo? Então eu vou pensar em mim primeiro. Eu acho que eu comecei a entrar numa porta que não é bem essa porta. Como é que o mundo vive hoje? Pensando em você primeiro. Sabe como é que o mundo vive? Ele pensa tanto nele primeiro que ele rouba, ele mata, ele destrói. Porque essa é a maneira desse mundo. Pensa em você primeiro. Não fica junto com uma pessoa 30 anos como ele está ficando. 40, 50, Serginho, 51 anos de casado. Fala aí para mim. Pensa em você. Olha só essas palavras. Tem compaixão de você mesmo. Jesus já olhou assim, já vi. Olha essas orelhas de capeta, rapaz. Olha esse rabo. Falando comigo na forma de Pedro. Que sensibilidade é essa que Jesus tem para reconhecer a voz de Satanás no ser humano? Você tem reconhecido a voz de Satanás, às vezes, num ambiente de trabalho? Está todo mundo assim. Você tem reconhecido a voz de Satanás, às vezes, até por um amigo? Quantas pessoas pedem conselho da sua casa, consultando um amigo, no happy hour, tomando lá um goró? Pode dizer, larga esse cara, pá, e segue adiante, tem uma vida melhor para você. O ser humano está conversando com o capeta todo dia. Eu pergunto, eu vou conversar com o capeta? Só que a igreja está provando, por atitudes, uma boa parte dela, por ser infantil, que tem conversado direto com o capeta. E eu anotei, eu grifei, depois você pode vir na minha Bíblia, o que ficou bem claro aqui, meti ver. Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Satanás foi no âmago. Por quê, gente? Olha só, o caminho que ele sabia que precisava cruzar era um caminho de sofrimento. Era um caminho de sacrifício. Por um propósito. Salvar eu e você. Então ele pensou em si mesmo? Ele pensou em você. Pensou em você. Pensou em você. Pensou em você. Alguém está entendendo como é que as coisas funcionam? Uau, o reino de Deus, cara. O pensamento do céu é pensar no outro. Se eu olhar para mim como Satanás olhou, ele perdeu a glória. Porque ele achou que toda a glória que ele tinha era dele. Se achou bonito na frente do espelho, já era. Um abraço. A glória que ele tinha era para resplandecer para outros. Esse aqui é o ponto, cara, que derruba todo ser humano. Quando mexe num conteúdo que é para mim, para minha alegria, para o meu prazer. Agora, se o outro vai se beneficiar disso, eu não quero saber não. Como é que é, né? A linguagem é o seguinte, Mateus primeiros teus. Uma pessoa sempre diz assim para mim, Elinho, fica tranquilo. Elinho, olha, presta atenção. Tudo que é seu é meu. E o que é meu é meu. Que lindo. Um ditado maravilhoso que na prática é o que acontece, gente. A primeira coisa que Jesus chega. Abraça, abraça. Passa a mãozinha no cabelo de Jesus. Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Caramba, gente, que eu estou conversando com vocês. A porta é desse tamanho. E o inferno dá de braçada, ele nada nessa piscina, porque ninguém reconhece que essa é a forma de pensar destrutiva.
Ainda não terminei, ainda vou continuar ainda. Então, eu estou falando para vocês, porque eu peguei esse texto, que eu já tinha, o Espírito Santo mandou ele, e eu comecei a pensar. Falei, caramba, essa frase aqui, beleza, aí o Espírito Santo vai te mostrando. Eu quero te falar que essa é uma noite e pode mudar a tua vida para sempre, hein? Em alguma mentalidade que pode lá na frente, escuta o que eu quero te falar, te destruir daqui a 3 anos. Porque eu já disse isso centenas de vezes, vou repetir. O inferno, ele promove maneiras erradas de pensar, que ele sabe que daqui a 10 anos eu já mordi antes, eu vou me encher e vou me intoxicar de tal maneira que está programada a minha morte, destruição e, obviamente, quem está ao meu redor, daqui a 10 anos. Às vezes a gente tem essa noção que é muito a nossa vida. Por quê? Porque a gente tem sempre essa visão, tem compaixão de ti mesmo. Mas você não é uma pessoa isolada. Se você é filho, você tem pais. Se vocês são pais, vocês têm filhos. E se você é um líder de algum lugar, você tem pessoas ali que trabalham contigo. Eu não posso acordar todo dia e achar, é minha vida, é linho. Eu faço o que eu acho, o que eu penso, e ninguém tem nada a ver com isso. É mesmo? Não é bem assim não, hein? Nós somos comprometidos. Assim como Deus estava comprometido em enviar seu filho e morrer no nosso lugar. Porque pensou em mim e em você, não pensou nele. Porque ele encarou. Ele encarou. A dor desse sofrimento foi grande. Mas ele sabia que a vitória era maior. Então está disposto. Será que essa igreja ela está acordada ao ponto de reconhecer que precisa dar esses passos? Não é o passo de olhar para si mesmo e ter compaixão de si mesmo, mas é o passo quanto ela está disposta a se sacrificar por alguém, por um grupo, pelos filhos, pela própria família. Porque isso é um sacrifício da carne só, gente. Que esse é o nosso conflito. Paulo disse, o espírito milita contra a carne, para não satisfazer os desejos que são carnais, aqueles que são, muitos deles, destrutivos. Então, continuando, tem compaixão de ti mesmo, e de modo nenhum isso vai te acontecer, Jesus. Você não vai morrer, você não vai tomar aquela surra. Não, Jesus, não, isso não. Ele estava aqui. O inferno estava querendo segurar Jesus numa decisão almática, não numa decisão de espírito, numa decisão de sentimento, que ele sabia que ia sofrer isso. Não, então eu vou recuar, eu tenho compaixão, eu vou chamar meu cavalão, eu vou embora. Não, ele sabia no espírito que ele ia sofrer na carne. O nosso sofrimento hoje não é em si alguém que vai me dar um tiro, se eu tenha Jesus ou não. A gente pode ser um mártir, não sei como é que é isso aí. Mas no momento, se for, vai chegar. Mas eu quero te falar que hoje eu tenho que matar a minha carne sempre. Porque se eu não mato a minha carne, eu vou ter prejuízo mais cedo ou mais tarde. Mas aí Jesus se voltou para ele e disse assim, Satanás! Agora tu imagina. Aqui na minha versão está assim, arreda Satanás. Mas no original está, para trás, Satanás. No que Pedro estava falando, através de satanicamente, dizendo para Jesus, preste atenção, gente, satanicamente, no que saiu da boca de Pedro para Jesus, ele estava querendo liderar Jesus, porque se Jesus não vai para a cruz, hoje eu e você não estávamos salvos, e ele continuaria detendo o poder da morte e segurando a humanidade na mão dele. Uau, o que é isso, gente? E onde é que ele foi pegar? Ele foi pegar no que é meu, no que eu sinto, na coisa que é para mim, na coisa do homem, desse homem exterior, pensando em si mesmo. Eu não. Arreda Satanás. Então, para trás, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço. Olha como é que Jesus está falando, cara. Isso acontece de maneira diária na vida de todos.
E está intensificando, óbvio, sobre a igreja, porque o aumento do engano está grande, as pessoas querem olhar para si mesmas e viver a sua vida, olhem para cá, a sua maneira de pensar sobre Deus, para acabarem a fazer aquilo que querem ou desejam. É por isso que essa é a grande apostasia. A grande apostasia é o ter o meu pensamento a respeito de Deus. Eu discordo de você. Não, eu penso que Deus é assim. Então aquilo são justificativas e maneiras de pensar, formas erradas, para me afastar do verdadeiro caminho, de como eu devo andar. É o que está acontecendo hoje. Você pergunta para as pessoas que estão na apostasia se elas negam a Jesus como Senhor e Salvador. De forma alguma. E ainda pensam que tem comunhão com Deus, que está tudo legal. Não, eu tenho a minha maneira aqui, eu me relaciono com Deus, a minha maneira, eu faço o que... Aí Satanás está na frente, liderando. Todo mundo atrás. Pode até levar para um lugar que os caras nem sabem, mas acham que estão numa boa. Como é que eu estou numa boa? Como é que eu estou numa boa se eu não tenho a maneira de Deus pensar? O que é o correto? O correto é o que Deus tem a dizer. Não, pastor, eu não penso assim. Eu não tenho aqui a minha pensamento, ideia. Claro que legal, eu também tenho o meu pensamento, a minha ideia. Eu só sou um burro se eu pego o meu pensamento, a minha ideia e deixo ele me carregar. Já tive a oportunidade na minha jornada cristã, quando eu comecei, de me desviar da fé. Muito rápido. Mas foi Jesus, foi o grau de encontro que eu tive com Ele, que não me deixou afastar dele. Encontrei pilantras na minha frente, cara, querendo me destruir. Eu vou abandonar o quê? Ei, Pedro, como é que é? Todo mundo foi embora, só falou, não, tu tens as palavras de vida eterna. Uau! Mas hoje a apostasia é essa. É uma apostasia de que a pessoa acha que ela está muito bem, obrigado. É a apostasia que recentemente, esse ano, eu compartilhei sobre a igreja de Laodiceia. Não preciso de nada. É mesmo? Estou muito bem. Jesus mandou na lata, gente. Você imagina Jesus falando isso? A gente tem que ver essa cena. Não sabe o que você é. Pobre, nu, miserável e cego. Cegueira. De acreditar numa forma de pensar. Se essa é a forma de pensar apóstata, como é que a pessoa viverá? Apóstata. Não participará do corpo de Cristo. Não terá um coração submisso à igreja do Senhor, porque acha que é um bando de... Isso aí não dá certo, não, esse negócio de igreja acabou. Agora a gente serve a Deus e tal. Completamente embebecido numa forma de pensar errada, que é satânica, para tirar o pessoal do caminho. E o cara não sabe o quanto ele está afastado da verdade. Foi o que Pedro tentou, obviamente não Pedro, mas Satanás, no momento crucial. Olha só, Jesus abriu a boca para declarar o grau de sofrimento que ele tinha que passar. Aí Satanás, é agora, beleza. Usou Pedro para dizer para ele, não, cara, tem compaixão de você, isso nada vai te acontecer, sai fora. O que ele estava querendo dizer assim? Então toma uma decisão aí. Não, cara, você não precisa fazer isso. É mesmo? Será que eu não preciso me sacrificar para beneficiar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos? É mesmo? Será? Eu estou conversando com vocês. Pastor, essa carne, eu vou te dizer, ela mesmo. É aí que o inferno infiltra. É a minha maneira de pensar. É o que eu acho. Tomei essa decisão, não quero nem saber. É mesmo? Baseada no quê? Baseada no que eu quero. Amém. Fica calmo, tranquilo. Beleza, eu estou construindo a minha vida? A pergunta é essa. Porque Deus só constrói com aquilo que eu dou a Ele. Ele disse para mim, você se renove, pega essa mentalidade, põe em você, porque com essa mentalidade você executará o certo. Um caminho construtivo. Um caminho de bênção, como foi falado. Um caminho, como o pastor falou, frutífero.
Você não vê uma árvore pegando um fruto e comendo ela. Alguém vai lá e pega e se alimenta. Você já entendeu que você tem que ser uma bênção para outros? Porque isso já está na primeira aliança. Deus sempre idealizou que o ser humano seja uma bênção para outro. Já está na programação do DNA, da forma certa de pensar, eu ser uma bênção para minha casa, para vocês, para os meus amigos. E para qualquer pessoa, de eu não tomar uma decisão, uma escolha, onde eu vou ficar beneficiado e o outro vai ficar perdendo. De forma alguma. Não, mas você não pensa em você, então você não... Gente, olha só, olha como é que está o mundo. A galera só pensa em si mesmo, por isso toma decisões destrutivas. Então vamos continuar a ler? Então, agora tem um detalhe legal. Mas Jesus voltando então, Pedro, para trás, cara. Você é pedra de tropeço para mim, porque, na minha versão, na Ara está assim, não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos... A palavra cogitar no original tem a ver com forma de pensar. Gostei da versão NVI, que eu vou ler. Verso número 23. Está escrito assim: Jesus virou e disse para Pedro, para trás de mim. Quem tem a NVI aí? Bom, legal, uma Bíblia bacana. Né? Tem uma versão mais light, vamos dizer assim, né? Na forma de... A nossa é mais antiga, tem essa questão do voz, né? Bom, enfim. Então vamos lá. Verso 23. Aí virou e disse para ele, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A sua maneira de pensar é diferente da minha, né? Óbvio. Não pensa. Então é muito interessante, porque é exatamente isso. Ele declarou de Satanás, você não pensa na maneira de Deus pensar, na forma como Ele é. Porque não é a maneira de Deus, é Ele. Eu vou repetir, não é a maneira dele, porque Ele não tem uma maneira de pensar, é Ele. Ele é o pensamento. Ele é a verdade, o caminho, a vida. O que Deus tem a dizer é bênção, é Ele. O que você diz é você. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Daí você vê as distinções nas pessoas, porque cada um é diferente, você verá o que sai da boca de cada um. A boca do reino de Deus é bênção, é construção, é encorajamento, vida, força, ânimo. Você não pensa das coisas de Deus, você não tem o pensamento de Deus, você tem o pensamento dos homens. É esse pensamento carnal, é esse mundo afastado de Deus que só pensa em si mesmo, não tem outra maneira. E esse é um pensamento destrutivo. Ele é uma forma de pensar que não constrói. Não constrói a sua vida e muito mais aqueles que estão ao redor, porque se cada um pensar em si mesmo, tchau, um abraço. É o que está acontecendo. São as divisões, são as brigas dos partidos políticos. No mundo inteiro está assim. Essa secção, essa divisão, essa ira, está assim. E aí? Só vai piorar. Então, se o inferno me convence, para a gente finalizar, se o inferno me convence na forma que eu estou pensando, é sinal que eu não estou enxergando. Jesus, tão cheio do Espírito Santo e da verdade, na hora ele reconheceu, Pedro, és um capeta. Nesse momento, estou vendo o capeta na minha frente. E olha aí, hein? Agora o susto do apóstolo Pedro ouvindo isso. Você é capeta. Nesse momento. Sendo usado, cara. É o que vem acontecendo. As influências de pensar. E eu não reconhecer, que é isso que eu quero, a partir da próxima semana, falar sobre a iluminação que nós precisamos ter para reconhecer a forma de pensar. Antes que eu caia na cilada de ficar ali, naquela forma de pensar, porque já tem uma programação de destruição. Alguém ouviu isso que eu falei? Eu não estou isento.
do inferno chegar para mim com uma plataforma de pensar. E ele vem de maneira contínua. Não pense que está nesse mundo é ter o capacete do Magneto para não pensar besteira. Até gostaríamos de ter. Mas todo dia, cara. Tem dias mais intensos, dias menos intensos, onde tem uma proposta, uma forma de pensar, de qualquer situação que acontece ao nosso redor. Agora eu preciso estar iluminado o suficiente para reconhecer se essa forma de pensar é do céu ou não. Porque na programação de Satanás, se eu entrar na forma dele pensar, e ele for trazendo convencimento em cima de convencimento, que é dessa maneira, é só uma questão de clock. Bota no cronômetro, ele já sabe, em 2 anos essa casa está destruída, esse casamento acaba, em 3 anos ele está fora, já vi, é isso aí, ele vai virar um apóstata e nem sabe que está sendo controlado pela minha maneira de pensar, não do céu, do inferno. Vocês sabiam disso? Como é que pode? A tal ponto de Jesus falar: Satanás, para trás de mim, você não vai me liderar. Você não vai me liderar na forma de pensar, porque o que você está conversando comigo é que eu pense como você quer. Bum, murro na cara. No mundo do espírito, Jesus deu um murro na cara de Pedro. Pum! Aí o demônio... Pum! No mundo do espírito foi isso. A gente vive no mundo do espírito, gente. Saibam disso. Isso aqui, ó. Beleza, eu toco, não estou vendo nada. Um pensamento bonitinho e tal. Não tem nada de bonitinho. No mundo do espírito, o pau está comendo. Vum! É demônio para cá e anjo metendo a espada e tal. E tal. Eu não posso viver na maior relaxamento nesse conteúdo natural. O que eu estou pensando é ótimo. Pode ser o próprio pensamento das trevas, numa programação para te destruir mais cedo ou mais tarde. Pegaram isso? Você que está me assistindo, hein? Guarde isso aí. Assiste de novo. Eu não vou conseguir separar formas de pensar simplesmente porque eu tenho um cérebro grande, eu tenho diplomas, eu sou um cara instruído. Isso será reconhecido no mundo do espírito, se eu tiver a iluminação da verdade. Daí quinta-feira que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos ficar de pé.